Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, iniciamos o mês de outubro, mês dedicado na igreja às missões. Todos nós, pelo batismo que recebemos, somos missionários. No rito do batismo, quando se batiza crianças que ainda não falam, tem um rito especial, uma oração especial, onde o sacerdote traça um sinal da cruz na boca da criança e nos ouvidos, pedindo a Deus que abra-lhe os ouvidos, para que logo ele possa escutar a sua palavra e depois anunciar aquilo que escutou. O batismo faz de cada um de nós sacerdote, profeta e rei. E a missão do profeta é ser mensageiro da palavra de Deus, onde quer que ele esteja. Nós somos missionários por isso. E temos o dever de, escutando a palavra, transmitir essa palavra ali onde nos encontramos. Os pais de família podem ser missionários dentro do seu próprio lar, quando transmite as verdades da fé para os seus filhos, para aqueles que convivem em sua casa. E não só. Devem ser também testemunha do amor de Deus e mensageiro da sua palavra nos seus locais de trabalho, nos seus grupos de amizade. Deve transmitir essa palavra com a própria palavra de Deus, aquilo que tem na Sagrada Escritura, mas também com o próprio modo de vida, com a forma de viver. Com a forma de viver, se vivemos como autênticos cristãos, testemunhamos a palavra do Senhor e nos tornamos missionários. Esse mês, logo depois que encerramos o mês dedicado às Sagradas Escrituras, a igreja nos chama a atenção para essa missão, de levarmos adiante essa palavra que escutamos. Já há alguns dias, algumas semanas, que na liturgia da palavra ouvimos o apelo do Senhor que chama operários para a sua messe. Sai em busca daqueles que desejem ouvir o seu apelo e trabalhar na sua vinha. Hoje, quando iniciamos o mês missionário, por incrível que pareça, cai justamente no dia do seráfico Pai São Francisco, ouvimos da liturgia da igreja de novo, na palavra de Deus, o apelo para o trabalho que devemos desenvolver na sua messe. De novo, a liturgia nos aponta a vinha do Senhor. Nas semanas passadas, a atenção era direcionada para o chamado que o Senhor fazia e a necessidade de ter trabalhadores nesta vinha. Hoje, o foco é sobre os frutos que essa vinha deve produzir e a responsabilidade que temos de cuidar dessa vinha que o Senhor planta no nosso meio. Aqui, o profeta Isaías diz que vai cantar o cântico da vinha de um amigo meu. E diz que um amigo possuía uma vinha em fértil encosta, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar, porque esperava que ela produzisse uvas boas. Mas a vinha produziu uvas selvagens. Meus irmãos e minhas irmãs, esse amigo que possuía uma vinha fértil, numa fértil encosta, é Deus. O lugar, essa fértil encosta, é o mundo, mas também é a igreja, que ele cuidou,
com todo carinho, se a gente prestar atenção, Deus fez bem todas as coisas. Aqui e ali, mesmo vendo as coisas costumeiras, a gente ainda se admira com a perfeição da criação. Ele limpou tudo. E não somente isso, escolheu videiras para plantar nessa vinha. Essas videiras escolhidas, essas mudas de uva, escolhidas por Deus, é cada um de nós. Nós somos as videiras na grande plantação do Senhor. Fomos escolhidos a dedos por Ele. E Ele esperava que produzíssemos boas uvas, uvas doces. Mas não obstante tanto cuidado, acabamos produzindo uvas selvagens, azedas, que não servem para o vinho, nem para o alimento. Agora que esse amigo verifica que as uvas não saíram de qualidade como ele esperava, ele faz uma pergunta: o que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Vendo essa passagem do profeta Isaías, eu me recordo de tantos pais e mães de família que se lastimam depois de terem educado, dando o que tinha de melhor aos seus filhos, com todo zelo, com todo cuidado, com todo carinho. E depois, aquelas pessoas, não ouvindo os conselhos, os ensinamentos, traçam caminhos diferentes e acabam se perdendo nas drogas, na violência, na prostituição. Não é essa a mesma pergunta que os pais às vezes se fazem? O que foi que eu errei? Onde foi que eu errei? O que eu deveria ter feito e não fiz? É a angústia que também tem no coração de Deus. Porque Ele esperava que produzíssemos bons frutos, mas muitas vezes deixamos o pecado tomar conta da nossa vida. Ele fez tudo, os pais também fazem tudo. O erro não é dos pais. O erro é daqueles que não escutaram os conselhos, as orientações, os ensinamentos. Aqui a gente vê que é o Senhor que planta a videira escolhida. Mas a videira tem vida própria. Se cresce em direção ao sol, se acolhe a bondade de Deus, acaba dando bons frutos. Na nossa vida também. Se andamos no orientamento daqueles que nos educou com tanto cuidado, os frutos bons aparecem. Mas quando nos desviamos desses orientamentos, a nossa vida fica perdida. Assim como a vinha que esse amigo meu plantou. A cerca é desfeita, crescem as ervas daninhas, as mudas são pisoteadas, a terra não é mais lavrada. Essa plantação é o povo de Judá, a dileta plantação do Senhor, somos nós. Se ouvimos e retribuímos ao Senhor com a mesma delicadeza, com a mesma abertura de coração, sempre vamos produzir bons frutos. Mas se nos distanciamos do seu amor, a nossa vida se torna infrutífera. Aqui vem a pergunta: quais são os frutos que eu dou na vinha do Senhor? Como é que eu estou produzindo? Dou frutos doces e saudáveis? Ou na vinha do Senhor eu produzo os frutos amargos e azedos? Basta ver como é a nossa forma de viver. Olhe que tem gente que a vida é realmente um azedume, não é? A gente já encosta,
já vê as coisas. Não foi para isso que Ele nos escolheu. Não foi para isso que Ele nos plantou aqui, no seu campo, na sua vinha. Ele nos escolheu para que produzíssemos coisas boas. Na mesma direção vai o Evangelho de hoje. Se aqui, na primeira leitura, a atenção de cada um de nós é dirigida para que tipo de fruto estamos produzindo, no Evangelho, a atenção que Jesus quer nos direcionar é para como estamos cuidando da vinha do Senhor. Será que nós estamos zelando por aquilo que Ele nos colocou nas mãos? Jesus também vai contar para os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, a parábola de um proprietário que tinha uma vinha, pôs também uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Aqui tudo semelhante à primeira leitura. O que tem de diferente é que esse proprietário arrendou essa vinha a alguns administradores. É por isso que ele está falando com os sacerdotes e os doutores da lei. Porque aqueles que assumem responsabilidade de administração no meio do povo, eles por primeiro devem cuidar da vinha do Senhor. Eles devem ser a testemunha, o exemplo para nós. Só que aqueles, quando viram a vinha produzindo, a ganância dos olhos cresceu. E já não queria mais somente administrar, mas queria tornar-se dono dela, usufruir daquilo que não era seu. Mas o Senhor manda os seus empregados para buscar o fruto no tempo certo. Mas os administradores mataram aqueles que foram enviados pelo proprietário. O proprietário aqui é Deus. Os administradores são os chefes do povo, as autoridades. Os empregados que vão buscar o fruto no tempo certo são os profetas, os missionários, os mártires, que são assassinados por causa da ganância de alguns. E aí a gente fica perguntando, e quando não se mata? Não se mata fisicamente, mas se pode matar também de outra forma. A gente mata o Senhor e os seus operários quando a gente dá espaço à ganância, ao orgulho, à vingança, aos destemperos da vida, ao desamor. Jesus é morto cada vez que a natureza é descuidada. Jesus é morto cada vez em que o ódio impera sobre o amor, a injustiça sobre a justiça, a vingança sobre o perdão. Todas as vezes que isso acontece, são os operários da vinha do Senhor que vão receber o fruto no tempo certo, que são mortos pelos administradores homicidas. Aqui Jesus está chamando a atenção das autoridades do seu tempo, porque ele sabe que as autoridades estavam tramando a sua morte. Já é um pré-anúncio da sua paixão que Jesus está fazendo para os seus. Ele é o filho que foi enviado por último, para ver se os operários iam respeitar. Mas os administradores tinham outros propósitos no coração. As autoridades, elas são constituídas justamente para isso, para servir ao povo, e não para usufruir do povo. Temos que ter consciência disso. Principalmente agora, em tempos de eleição. A gente tem que tomar consciência disso. Temos que colocar ali na administração pessoas que sejam capazes de administrar para o bem comum. Para o bem comum. Aqui está a nossa responsabilidade. A responsabilidade de saber escolher, de olhar minuciosamente quem está concorrendo, a sua conduta, o seu modo de desempenhar a autoridade.
para que na vinha do Senhor, que é o mundo, que é a nossa cidade, que é o nosso município, possam realmente fazer de tudo para que bons frutos apareçam. São Francisco de Assis, na sua vida, ele sempre procurou colocar em prática isso. Depois de sua conversão, tudo para ele tinha um grande valor. Desde a pequena planta às formigas que caminhavam. A tudo ele chamava irmã, irmão sol, irmã lua, irmã formiga, irmã planta. Porque ele sabia que naquilo tudo tinha a mão poderosa de Deus e que precisava ser valorizado. A gente vê hoje as nossas florestas à toa, os pulmões do mundo, sendo queimados de forma criminosa, banalizadas pelas autoridades. Se pudéssemos copiar o exemplo de Francisco, que chama a natureza de Mãe Terra, Irmã Terra. A gente vê no mundo de hoje a fraternidade cedendo lugar ao individualismo. Se pudéssemos seguir o exemplo de Francisco, que a todos chamam de irmão, meus irmãos, e cria uma fraternidade diferente, uma fraternidade vivida no amor de Jesus, colocando em ressalto a humildade, a simplicidade no viver e o respeito mútuo. A gente vê no mundo de hoje, dentro da igreja, corrupção, ganância pelo dinheiro, má conduta moral. Se os sacerdotes, o clero e toda a igreja pudesse caminhar sobre a regra de Francisco, pautada na fidelidade e no amor de Deus, pautada na fraternidade, com certeza teríamos um mundo mais justo, um mundo melhor. Um mundo onde as coisas seriam mais valorizadas. Essas coisas brotam do Evangelho de hoje com força. Que a regra de vida de São Francisco possa ser o nosso jeito de viver. O proprietário manda o seu filho, mas mesmo assim, matam, levam para fora da cidade, matam o filho do proprietário. E o proprietário, agora Jesus faz a pergunta a eles, aos mestres da lei, aos sacerdotes, aos chefes do povo: o que o proprietário fará com esses vinhateiros? São eles mesmos que respondem: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Aqui Jesus fala de uma passagem da Escritura dizendo: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E aqueles que estavam ouvindo sabiam do que Jesus estava falando. Estavam falando deles, que não souberam acolher a novidade do Evangelho. Não souberam acolher o Filho de Deus que estava ali em sua frente. Que isso não aconteça conosco. Ouvindo as Sagradas Escrituras, meditando os textos sagrados, ouvindo as pregações que ecoam nas igrejas, possamos acolher Jesus, possamos acolher a palavra de Deus, possamos seguir os seus ensinamentos, porque só assim daremos bons frutos, só assim daremos frutos doces para a vida. Precisamos realmente fazer a nossa parte e exercermos a missão dentro da igreja e dentro do mundo. Somos missionários, constituídos pelo Pai para levar ao mundo o seu rosto divino. Que na nossa forma de ser e de proceder, possamos realmente testemunhar Jesus, sermos evangelhos vivos
na vida do povo e na vida do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A forma de sermos evangelhos vivos na vida do povo e na vida do mundo é colocando em prática o que nos diz a segunda leitura. Fazer orações e súplicas incessantes a Deus, mas caminhar também por uma vida de justiça, praticando o bem, sendo o bem no mundo. Agora que vamos dirigir a Deus a nossa profissão de fé, que possamos fazer isso com convicção de alma. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.